Fala, calculista, beleza? Primeiramente, seja muito bem-vindo. Ó, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai lançar uma estrutura em arco no CIP 3D. Na verdade, a gente não vai fazer isso diretamente no CIP 3D, porque no CIP 3D seria um pouco mais complicado. A gente vai usar a nossa ferramenta de AutoCAD, qualquer uma que você tiver, você vai conseguir fazer, e depois a gente vai passar para isso para o CIP 3D, você vai ver que vai funcionar direitinho, tá bom? Então, antes de começar, vou te fazer um pedido. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, que você me ajuda muito e não vai te custar absolutamente nada. Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui no AutoCAD, para a gente começar a fazer esse lançamento, é dividir em layers. Na hora que a gente for fazer isso no CIP, você vai ver que vai te ajudar muito. Então, eu vou colocar aqui, ó, banzo do pilar. Vou colocar aqui banzo da treliça. Vou colocar também diagonais e montantes, pilar, diagonais e montantes, treliça. E vou lançar umas terças também para você não ter dúvida como você vai fazer isso. Então, vou colocar aqui terça de cobertura. Tá? Vou mudar a cor aqui só para a gente conseguir deixar o nosso desenho um pouco melhor apresentado. Não que isso vai influenciar, mas você vai ver que isso aqui vai facilitar quando nós formos visualizar lá no CIP 3D. Tá? Estou escolhendo as cores de forma aleatória e agora a gente vai lançar. Então, já escolhi as layers, vou começar pelos banzos dos pilares. Então, vou selecionar aqui banzo do pilar, vou começar com o comando linha. Vou colocar aqui ó, da minha coordenada 0, vou apertar vírgula e vou apertar 0 novamente, que aí a gente já parte da origem. Vou colocar aqui, deixa eu ver que o meu pilar tem 6 metros de altura e já dei o zoom, ele está aqui, ok? Então, vou copiar ele para 14 metros de vão e vou dizer que o nosso pilar tem meio metro entre banzos, ok? Fiz isso, pronto, temos os banzos dos nossos pilares. Agora nós podemos dividir isso aqui e colocar as nossas diagonais e montantes. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o meu comando divide, ou se você estiver colocando aí, você pode usar o dividir, como você achar mais fácil, tá? Vou selecionar o meu banzo e vou dividir ele em 10 partes iguais, tá? Você vai ver que não apareceu nada, mas se eu apagar essa linha aqui, olha o que vai acontecer. Aparece todos os nós que a gente acabou de criar, todos esses pontos, tá? Então, vou deixar aqui, vou dividir esse aqui também em 10 partes iguais. Vou apagar isso aqui. E agora a gente lança as nossas diagonais. Nossas diagonais dos pilares, DM pilar. Vou lançar com o comando linha e vou fazendo aqui ó, o zigue-zague. Ok? Pronto, fizemos isso. Vou conectar agora com os nossos montantes. Lancei um. Aqui eu posso copiar para todos os nossos pontos. E ok. Só que aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenhar o nosso banzo do pilar novamente. Então eu vou voltar aqui, ó, ou eu posso pegar esse aqui e copiar 14 metros para lá. Não foi isso que a gente comentou? Então eu vou pegar, copiar ele para cá. Opa, ficou faltando algumas diagonais e montantes, porque a gente só ligou os pontos que nós criamos. Então, atente-se a isso. Vou voltar aqui, ó, DM pilar, e vou terminar de lançar as nossas diagonais. Fiz isso, o nosso pilar está todo modelado, então não temos mais problema com isso. Preciso copiar ele para o outro lado. Vou usar simplesmente o comando copiar? Não, não vou usar o comando copiar, porque senão como a gente está trabalhando com diagonais e montantes, ele vai ficar, não vai ficar espelhado. E a gente quer que esses pilares sejam iguais. Então eu vou espelhar. Como que eu vou fazer isso? Vou lançar uma linha ligando os nossos banzos, selecionar todas as diagonais e montantes e eu vou usar o comando mirror ou espelhar se você estiver usando AutoCAD em português. Selecionei ali a linha central, o ponto central, apontei para baixo
e ele pergunta se eu quero apagar o objeto fonte. Eu não quero. Então, aperto N e Enter. Pronto, já conseguimos copiar ali as nossas diagonais montantes para os pilares. Quer dizer que os nossos pilares já estão aqui. E aí, além disso, a gente tem que definir a nossa geometria. Essa geometria, normalmente, ela vai vir do projeto arquitetônico. Tá? Nesse caso, eu vou usar uma referência de um projeto que eu já fiz, que ele foi com 3,40 m aqui para cima, de acordo com a arquitetura. Vamos ver. Lancei esse 3,40 m, está um pouco desproporcional. Então, na verdade, eu vou mudar, vou colocar como 2 metros. Então, eu vou diminuir aqui 1,40 m para ficar um pouco mais bonitinho, certo? E vou lançar com o comando arco. Só que antes a gente vai mudar a lei, colocar banzo da treliça. Então, vou selecionar aqui o comando do arco, que é a arc. O meu primeiro ponto vai ser o banzo interno. Meu segundo ponto vai ser aqui esses 2 metros que a gente lançou. E o meu terceiro ponto vai ser o outro banzo interno. Ok? Como a arquitetura falou para mim que essa treliça ela tem que ter 50 centímetros de altura, o que eu vou fazer? Vou dar o comando offset, que aqui para mim é só o O. Vou colocar aqui 0,5 e vou copiar ele para cima. Depois que eu fiz isso, eu posso apagar essas minhas duas linhas de referência. Pronto. E agora eu termino de lançar o banzo da treliça. Veja, para finalizar, tá vendo que esse primeiro ponto aqui do meu banzo ele não está terminando lá no pilar? A gente pode simplesmente lançar ele assim, ó, dessa forma, com o comando linha também, certo? Aqui da mesma forma. Então, pronto, os nossos banzos da treliça estão lançados. Só que calma, 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 temos um problema sério agora. Veja, nós lançamos os nossos banzos com o comando arco. Só que o CIP 3D ele não aceita esse comando arco. Então, olha bem o que você vai fazer. Dê um ESC e vou usar novamente o nosso comando dividir. Vou dividir e vou selecionar o nosso banzo inferior e vou dividir ele em 20 segmentos. Fiz isso. A mesma coisa eu vou fazer com o nosso banzo superior. Dividir também em 20 segmentos. E agora eu vou ter que apagar esses dois arcos, porque o CIP não vai conseguir ler. Então, apaguei esses dois arcos. Ficaram somente os nós que a gente acabou de criar. E agora nós vamos ligar estes nós. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou trocar a nossa layer para diagonais e montantes da treliça. Vou colocar o comando linha e vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer os nossos montantes. E aí eu vou fazer um por um. Se você tiver um pouco mais de habilidade no AutoCAD, você consegue fazer isso com o comando array. Mas isso aqui, ó, já fiz um errado aqui, mas se você não tiver tanta habilidade assim no AutoCAD, você pode fazer que nem eu e ir lançando um por um, não vai te tomar tanto tempo assim. Então, rapidinho a gente faz. Pronto, lancei os nossos montantes. Vamos lançar agora as nossas diagonais. Vou lançar a partir daqui e nesse zigue-zague a gente consegue fazer todo o lançamento da nossa estrutura. Você tem que ter muito cuidado para você não lançar os pontos errados, porque senão vai dar um probleminha lá no CIP. Ok? Mas pronto, fizemos isso. Agora temos que colocar mais um montantezinho aqui, né? Que havíamos esquecido. E agora sim a gente consegue fazer a modelagem unifilar dos nossos banzos das treliças. Porque, assim como eu já falei, vou falar mais uma vez, o CIP ele não vai conseguir identificar se você tiver um arco lançado. Ele vai conseguir identificar se você tiver segmentos de barras, ok? Então, mais uma vez, o comando linha. E agora eu vou colocar de ponto a ponto entre os nossos montantes. E veja, cuidado para não fazer isso que eu acabei de fazer. Eu errei o nó, tá? Então, apaga e faz novamente, tomando esse cuidado aqui, ó.
tomando esse cuidado, senão a gente vai ter um erro e lá no CIP vai ser um pouco mais difícil da gente conseguir identificar e corrigir esse erro. Certo? Vamos fazer agora o nosso banzo superior. Pronto, já conseguimos lançar todo o nosso pórtico. Agora a gente vai rotacionar esse nosso pórtico para o 3D, porque a gente vai lançar a nossa estrutura de forma tridimensional lá no CIP, ok? Se você quiser calcular em 2D, pronto, o seu pórtico já pode ser lançado para o CIP 3D, tá? Então você pula esse restinho do vídeo, você aprende como salvar e como importar lá no CIP. Mas, se você quer aprender como lançar ele todo em 3D, fica aqui comigo, tá? E aí eu vou te fazer um convite. No primeiro link aqui desse vídeo tem o meu curso completo de cálculo de estruturas metálicas utilizando o CIP 3D, onde eu calculo do zero até a entrega do projeto do cálculo de um galpão em 2 águas, passando por todos os pontos necessários e fundamentais, totalmente explicados de forma prática. Era exatamente o que eu precisava quando eu estava começando e é por isso que eu estou disponibilizando isso para você. Então, se está curioso, clica aqui no primeiro link do vídeo que você vai ter acesso exclusivo ao curso completo, tá bom? Então, vamos lá. Vou rodar em 3D a nossa estrutura. Vou selecionar aqui, ó, vou apertar o botão Shift e a roda do mouse. E aí eu vou conseguir rodar essa estrutura. Veja, essa estrutura ela foi lançada nos eixos X e Y. Só que a gente não vai fazer isso, a gente tem que rotacionar para nosso eixo vertical ser o eixo Z. Então, eu vou dar um comando aqui, ó, Rotate 3D. Rotate 3D. Vou selecionar todos os objetos. E aí, ele pede, especifique o primeiro ponto do eixo que você quer usar como referência. O primeiro ponto vai ser exatamente a minha origem. E aí eu vou criar essa linha aqui, ó. O segundo ponto vai ser assim. E aí especifique o ângulo de rotação. Vai ser 90 graus, ok? Já fiz isso, olha que beleza. Pronto. Então, agora a gente vai copiar toda a nossa estrutura. Vou colocar aqui um espaçamento entre pórticos de 6 metros. Copiei. Esse aí você já sabe fazer. E agora a gente vai desenhar as nossas terças de cobertura. Então, vou mudar a nossa layer, terça de cobertura, e vou começar aqui do meio da nossa estrutura. Então, vou começar no meio da nossa estrutura e vou ligar este pórtico. Vou selecionar a minha terça de cobertura, que eu lancei com o comando linha normal, copiar e vou pular 2 montantes. A cada 2 montantes eu vou lançar uma terça. Talvez não seja isso que vai acontecer na sua concepção, mas aí a gente pode ir ajustando aos poucos, ok? Não precisa ser exatamente o que eu estou fazendo. Se você quiser treinar, você faz exatamente o que eu estou fazendo que vai dar certo. Tudo bem? Então, copiamos aqui, ó. Já temos todas as nossas terças de cobertura lançadas. Agora eu vou copiar um pórtico e todas as terças de cobertura. Então, vou copiar a cada 6 metros. Melhor, vou lançar também umas terças de fechamento. Então, vou criar mais uma layer. Vou colocar aqui, ó, terça, opa, tudo maiúsculo, né? Terça de fechamento. Vou mudar a cor, vou colocar uma outra cor aqui. E vou lançar as nossas terças de fechamento para o nosso galpão ficar mais bonitinho. Então, vou lançar terça de fechamento aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Vou pular cada 2 montantes. E pronto. Era isso que eu queria. Vou copiar essas terças lá para o outro lado. E pronto. Tudo lançado. Tá? Se você quer lançar também todos os travamentos, como contraventamento, agulha rígida, corrente rígida, você pode também, no segundo link do vídeo, tem um mini curso gratuito de como você calcula estruturas metálicas utilizando o CIP 3D e lá eu faço o lançamento disso, tá bom? Então,
A partir de aqui a gente vai copiar o pórtico e todas essas terças a cada 6 metros. Então, comando copiar, vou selecionar a partir deste ponto, mas aí eu vou fazer diferente. Eu vou usar o comando array, então aperto o botão A, e eu quero copiar 6 vezes. 6 vezes a cada 6 metros. Então, pronto. Está aqui toda a minha estrutura copiada. Ok? O que a gente faz agora? Faz um salvar como, em inglês, save as. Só escrever isso aí, apertar Enter, e ele vai te dar a opção de salvar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver, FT, YouTube 7, como lançar estruturas em arco. Eu vou colocar 007 Unif, que é o meu unifilar. E aqui que tem o pulo do gato. Como que você vai salvar? Aqui você vai salvar em DXF de 2013 para baixo, tá? 2018 às vezes ele dá erro no CIP, então você pode colocar aqui para salvar como um AutoCAD DXF em 2013 ou 2010, tá? Eu sempre uso 2013, mas se você quiser testar outros, fique completamente à vontade. Salvar. Pronto, nossa estrutura unifilar está lançada no AutoCAD e agora a gente vai passar para o CIP 3D, ok? Então, CIP, ferramentas, importar arquivos DXF e DWG e eu vou selecionar exatamente esse arquivo que eu acabei de salvar, tá? Então, abrir, ele vai aparecer aqui para mim e ele coloca aqui, ó, todas as nossas layers separadas. Então, se você lançou a sua estrutura unifilar lá no AutoCAD, você pode vir aqui, ó, e selecionar, por exemplo, somente os banzos, né? Banzo de pilar, banzo de treliça, e depois eu vou selecionando separadamente o que eu quero. Isso é uma mão na roda quando você vai modelar uma estrutura, tá bom? Então, selecionei o que eu quero importar, a aceitar, ele vai aparecer uma mensagenzinha enquanto está carregando, né? E aí, ele já tem toda a nossa estrutura aqui lançada. Então, eu vou tirar rapidamente as referências aqui, ó, para não ficar tão poluído, mas a nossa estrutura está toda lançada, ok? Então, a partir daqui são os comandos básicos do CIP, parte de apoio, parte de determinação de quais são os perfis que você está utilizando, flambagem, contraventamento, flecha, tudo isso você faz aqui. E é assim que você faz a introdução de uma estrutura em arco no CIP 3D. Se você quer mais algum vídeo, se você quer tirar qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e, por favor, dá uma curtida nesse vídeo e se inscreve no canal, que eu faço questão de ajudar vocês todas as vezes que eu conseguir. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.